Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando ricamente, no precioso nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É um prazer enorme estar mais uma vez na presença de Deus, falando não só com a igreja, mas eu creio que estamos falando com os eleitos de Deus. Somos parte dessa grande palavra do Senhor, manifesta em carne nesses últimos dias, do qual estamos vivendo. Creio dessa maneira. Creio também que cada semente eleita do Senhor Jesus Cristo entendem dessa forma também, porque são parte da palavra de Deus. Amém? Vamos entrar nas Escrituras, amados. Nós vamos ler em Mateus 16, versículo 21. Está escrito: Desde então, começou a Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. E ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Bondoso Deus, Pai Celestial, Pai Santo, o inimigo ele não conhece, Senhor, aquilo que vem de ti, mas seus filhos conhecem, Pai. Pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor nos dirija mais uma vez. Abençoe meus irmãos, Pai. Visite cada um deles nesse momento, Senhor. Pai Santo, apresento meus irmãos da cidade de Itapuí, ó Deus. Apresento o irmão Claudinho, a irmã Monique, a irmã Marleninha, os cristãos em volta da sua palavra, Senhor. Que o Senhor possa cuidar de cada um deles, ó Pai. Da mesma forma, Pai, nossos irmãos da cidade de Itatiba, o irmão Marinho, sua esposa, irmão Maicon, família, sua esposa, filho, irmão Zé Mário, ó Deus, peço por cada um deles nesse momento, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar a família do irmão Zé Mário também, a irmã Dorva, cada um deles, ó Pai. Aqueles que estão ouvindo a Tua palavra e crê naquele que enviou, ó Pai. Pai Santo, que possam ter suas vidas mudadas, Pai. Que possam entender, ó Deus, o propósito de cada um de nós nessa vida. Te agradecemos no nome de Jesus Cristo para a Tua glória, Pai, hoje e sempre. Amém, meu Deus. Graças a Deus. Graça e paz da parte de nosso Deus e da do Senhor Jesus Cristo. Aqui onde estamos lendo aqui, né, em Mateus 16, 21, a seguir. Se vocês prestarem bem atenção, Jesus, antes de nós entrarmos nessa passagem, Jesus disse, porém, a Pedro e aos demais que estavam, que vocês devem se lembrar dessa passagem, onde Jesus disse a Pedro: Pois também eu te digo que tu és Pedro. Estou voltando um pouco para que nós possamos entender essa continuidade.
E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Essa foi a primeira etapa, ou o primeiro estágio da igreja. Depois que a igreja adquiriu fé, revelação, agora a igreja precisava dar o segundo passo. Vocês observam que Jesus, no versículo 20, Jesus disse: então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. Por que não era para dizer a ninguém? Porque essas coisas só podem ser entregues por revelação. E Pedro teve essa revelação de quem era o Filho de Deus. Aí Jesus mostrou a Pedro os benefícios da revelação. Que as portas do céu, as portas do inferno não podiam prevalecer sobre essa revelação. E a igreja está edificada sobre isso. Então essa foi a primeira parte. Essa foi a primeira parte. Então vocês observam que depois que a igreja teve a revelação, aí Jesus começou a contar os acontecimentos da igreja, que aconteceria. Começou a pregar algo que iria acontecer futuramente. Jesus já estava antecipando para um povo que agora já tinha um conhecimento do que era a fé, do que era o Filho de Deus. Vocês observam que Jesus começou a pregar, agora onde nós estamos entrando no versículo 21 de Mateus 16. Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos, porque agora eles já tinham a revelação, agora eles precisavam do próximo passo. Aí ele começou a dar o próximo passo que a igreja necessita, que é seu fortalecimento na palavra, o entendimento dos acontecimentos. Então Jesus começou a dizer aos discípulos, mostrar aos discípulos, que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, dos principais dos sacerdotes, dos escribas, e ser morto. Iria ressuscitar ao terceiro dia. E Satanás não podia deixar que a igreja entendesse aquilo. Queria tirar o foco da igreja. Uma vez que a igreja teve a revelação, ele não quer deixar com que a igreja continue com a palavra. E quem que Satanás estava usando? O homem que teve a revelação de quem era o Filho de Deus. O homem o qual Jesus diz: e eu lhe darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. E Satanás logo chegou e usou esse homem. E dizendo a Jesus que essas coisas não iriam acontecer. De modo algum aconteceria isso. Estava impedindo que a igreja entendesse o próximo passo. E nada pode impedir a igreja de caminhar. E Jesus entrou e disse: ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo,
porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então Satanás, ele não entende as coisas que são de Deus, somente as coisas que são dos homens. Vocês entendem porque nós temos pregado sobre o novo nascimento? Porque é somente através do novo nascimento que você vai entender as coisas que são de Deus. Enquanto você não nascer de novo, você compreenderá somente as coisas dos homens. E Jesus estava levando a igreja para um aprendizado a mais. Agora que a igreja já tinha o alicerce, foi revelado o que era a palavra, o que era o Filho de Deus. E a igreja, Jesus disse, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então agora eu estou dando continuidade para vocês, de onde Pedro, aquele espírito que tomou Pedro, que era Satanás, Jesus disse, foi justamente para que a igreja não entendesse o próximo passo. Porque Jesus estava mostrando para a igreja agora o que iria acontecer depois. Amém? Então, se você entrar comigo agora nas Escrituras, nós vamos entrar em Lucas, porque as palavras de Jesus precisam continuar. Jesus estava preparando a igreja. Lucas capítulo 24. Primeiro versículo, está escrito: é no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas. E acharam a pedra removida do sepulcro. E entrando, não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, entrando elas, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto delas dois homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e cabisbaixo, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue às mãos dos homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Isso é tremendo, amados. Vocês observam que quando essas mulheres foram ao sepulcro, Jesus já não estava mais lá. E elas queriam saber o que aconteceu com Jesus. Tenha isso em mente. Mulher na Bíblia simboliza a igreja. Mulher na Bíblia sempre simbolizou a igreja. Muitas vezes, de muitas formas, o irmão Brana tem nos falado sobre isso. E vocês observam que quem levou elas para as Escrituras? Foram anjos. Então Deus enviou aqueles anjos para dar o recado às igrejas.
E quando aqueles anjos, aqueles homens deram o recado às igrejas, um tipo de hoje, Deus enviou um anjo e deu o recado à igreja. E agora a igreja, ela precisa levar o recado, a igreja revelada de Deus hoje, ela tem que levar esse recado aos demais irmãos que precisam se salvar, que precisam se fortalecer nessa mensagem. Entende agora porque aquele espírito pegou Pedro? As pessoas citam essa passagem. Eu já dizia antes, olha, Jesus não estava falando com Pedro, ele estava falando com quem? Com aquele que estava em Pedro. Então Jesus estava repreendendo aquele espírito, Satanás, porque estava impedindo com que a igreja entendesse o próximo passo, que seria o sepultamento e ressurreição de nosso Senhor. E Deus enviou os anjos e pregou essas igrejas. E o que acontece com a igreja quando ela recebe a mensagem do dia? Porque a palavra de Deus está aqui para nos lembrar. Quando o Espírito Santo vier e fará você lembrar. E quando elas ouviram, no versículo 8 está escrito, e lembraram-se das suas palavras. Agora que a palavra foi voltada, você está de volta à fé apostólica, ao entendimento original. E agora você vai levar esse entendimento original às pessoas. E o que acontece com a igreja agora, depois que elas ouviram e lembraram dos ensinamentos? Versículo 9. E voltando do sepulcro, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Levou a palavra. E eram Maria Madalena, Joana, e Maria, mãe de Tiago, e outras que com elas estavam, as quais diziam estas coisas aos apóstolos, levando a palavra aos apóstolos, levando as boas novas aos apóstolos, do que elas tinham visto e ouvido. E as suas palavras lhes pareciam como desvario, e não as creram. Eles não creram na palavra. Por quê? Porque a palavra, você veja bem que os anjos levaram a palavra para essas mulheres, levou elas de volta aos ensinamentos que Jesus tinha falado a eles, mesmo com Satanás tentando tirar o foco da palavra, a ponto de Jesus repreender. Os anjos levaram elas de volta e elas compreenderam, lembraram dessas coisas. E quando levaram para os apóstolos, eles não creram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e baixando-se, viu só os lençóis ali postos e retirou-se, admirando consigo aquele caso. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Amados, é importante a gente deixar as coisas claras para que os irmãos entendam esse acontecimento que foi tremendo para o ensinamento dos filhos de Deus. E acredito que é essencial também para o seu aprendizado, para a sua caminhada na palavra de Deus. Você observa que os anjos orientaram
aquelas mulheres levaram a palavra aos apóstolos. Levaram aquelas boas novas. E agora Jesus estava atrás de outras pessoas também. Porque a palavra já foi encaminhada aos apóstolos. Agora Jesus estava atrás de outras prioridades também. Que os filhos de Deus não podem se perder. E esses irmãos que estavam a caminho de Emaús iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Emaús, essa estrada, um símbolo de um distanciamento da palavra. Então a igreja, aquelas mulheres estavam levando aquele acontecimento aos apóstolos, e Jesus estava indo resgatar, estava indo buscar aqueles irmãos que estavam se distanciando para Emaús. E eles estavam conversando entre eles, e o resgate chegou. E eles não perceberam. Versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si, e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. O mesmo que tinha ressuscitado se aproximou e ia com eles. Isso é tremendo. Amado, isso é tremendo. Versículo 16. Jesus estava com eles, mas olha o que acontece. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não conhecessem. Estavam fechados para que não o conhecessem. Estavam fechados para a palavra. Eles tinham esquecido daquilo que Jesus disse, que o Filho de Deus seria entregue, que o Filho de Deus seria ressuscitado no terceiro dia. Você vê um simples barulho que Satanás faz, ele consegue desviar todo o entendimento da palavra. Tudo aquilo que a igreja precisava se alimentar. Jesus teve que parar o discurso e dizer: para trás de mim, Satanás. Você está querendo evitar que essas coisas aconteçam. Você está querendo evitar que os filhos de Deus atinjam o entendimento da palavra. Eu estou acrescentando isso para vocês. Tentam entender um pouco disso. Cada vez que Satanás se manifesta, mesmo na igreja, ele está tirando algo para que você não entenda o próximo passo. Então Jesus estava conversando com ele, e aqui no versículo 17 você lê as seguintes palavras: e ele lhes disse. Versículo 17, me perdoe, irmão. E ele lhes disse: que palavras são essas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Jesus estava querendo ouvir a versão deles, o entendimento deles, que conhecimento que eles tinham sobre a palavra. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe essas coisas que têm sucedido nesses dias? Jesus respondeu, está escrito, e ele lhes perguntou: quais? Ou que coisas são essas? Eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo.
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam com as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diziam que ele vive. Observa que ela viu os anjos anunciando que ele vive. Deus tem enviado o último mensageiro, o último anjo hoje, que tem dito para você, ele está aqui. Ele não está morto, ele vive. Elas ouviram isso dos anjos e anunciaram isso. Aí depois que Jesus viu o testemunho, o conhecimento dessas pessoas, desses discípulos, Jesus disse, ó nécios. E ele lhes disse, ó nécios, e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Amados, nécios, tardos de coração. Coração está dizendo sobre o entendimento, conhecimento. Eles tinham perdido esse entendimento. Um entendimento atrasado, um entendimento tardo. Jesus estava exercitando a fé, o entendimento desses homens, para que eles pudessem voltar para a palavra, para a manifestação da palavra. Então Jesus começou a levar esses homens para a palavra, porque Jesus viu que eles tinham perdido ele em algum lugar. Jesus disse, porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Você observa que quando Jesus viu que esses homens estavam afastados, Jesus levou eles para as Escrituras. Você quer achar Jesus? Você quer estar na palavra do dia, entendendo os acontecimentos do dia? Só tem uma maneira, através da palavra. Jesus levou esses homens para a palavra. Levou eles para as palavras, falando de Moisés. Levou para todos os conhecimentos bíblicos. E continuar a caminhada. Versículo 28. E chegaram à aldeia para onde iam. E ele, falando sobre Jesus, e ele fez como que ia para mais longe. Jesus fez com que ia continuar andando. E eles o constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Isso é tremendo. Eles convidaram Jesus, entra, fica conosco, porque o dia já se declinou. E Jesus entrou para ficar com eles.
Agora, observe, por que eles convidaram Jesus para entrar? É porque a pregação estava surtindo efeito. Eles começaram a sentir a mudança no decorrer da jornada, no decorrer do caminho. Então, quando a palavra é pregada para você corretamente, te leva para as Escrituras, mostra para você realmente o que são os planos de Deus para a sua vida. Aquilo vai mexer com você, da mesma forma que mexeu com esses irmãos. Você só pode ser envolvido através das Escrituras. E eles estavam envolvidos, a ponto de eles falar para Jesus: entre em nossa casa, já é tarde, fica conosco. E Jesus entrou para ficar com eles. Versículo 30. E aconteceu que, entrando com eles, estando com eles à mesa, tomou o pão e o abençoou, e o partiu e lhe deu. E abriram-se-lhes os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amados, vocês observam que foi no partir do pão. O que é o pão? É a palavra. O pão é a palavra. E quando a palavra é aberta para você, ela é partida, é repartida para você, aquilo abre a tua mente, abre seus olhos espirituais. E aquilo abriu os olhos deles. E abriram-se os olhos, então os olhos, e conheceram, e ele desapareceu diante deles. Olha o que a palavra original tem feito com esses homens. Então, se estamos pregando a mesma palavra, tem que suceder a mesma coisa com cada um dos eleitos. Eu não digo cada um dos que vai na igreja, dos cada um que crê no profeta, é cada um dos eleitos. Versículo 32, olha porque que eles convidaram Jesus para entrar. E disseram um para o outro: porventura, não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram-se para Jerusalém, e chegaram e acharam congregados os 11, e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Graças a Deus. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como dele foram conhecidos no partir do pão. E eles espantados, e falando eles estas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Amém. Graças a Deus. Então vocês observam, amados, que aquelas mulheres que estavam no sepulcro, quando a palavra foi mostrada a elas, que elas se recordaram das palavras de Jesus, elas levaram aquelas palavras aos demais. Jesus encontrou aqueles irmãos que estavam a caminho de Emaús, que significa uma separação, um afastamento da palavra, e os congregou de volta, todos juntos na palavra novamente. E estando todos eles congregados e contando seus testemunhos uns aos outros, o mesmo Jesus apareceu no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco.
Versículo 37. E eles espantados e atemorizados, pensavam que via algum espírito. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? É porque sobem tais pensamentos nos vossos corações. Amados, eu quero que você entenda que Jesus estava no meio dessas pessoas, discernindo as intenções dos corações desses homens. Então, quando Deus se manifesta com essas coisas, é para trazer você de volta, é para tirar toda a dúvida do seu coração. O coração, o entendimento. Jesus estava dizendo para eles aqui, ó, vou repetir de novo. E ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos em vossos corações, em vossos entendimentos? Porque tem pensamentos errados em vocês. O que eles pensaram que Jesus era? Eles só pensaram que era um espírito que estava ali. Será que é real? É um espírito, estamos vendo um fantasma. Então Jesus já tinha detectado, a palavra já tinha detectado o que estava acontecendo no entendimento deles, nos corações deles. Versículo 39, Jesus disse: vede as minhas mãos e meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito, eles tinham pensado que Jesus era um espírito. Jesus estava conversando com ele, os pensamentos deles, para trazer eles de volta, para não ter dúvida em suas mentes, trazer de volta para a palavra. Um espírito não tem carne nem ossos, como os vede que tem. Tem que ter um contato com a palavra. Tem que ter um verdadeiro sentido. Senão você não volta para ela. Senão você não volta para Deus. E dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Tudo isso para converter esses homens. Versículo 41. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhado, disse-lhe. Jesus ainda precisava fazer algo mais ainda ali, para que não houvesse dúvida nessas pessoas. Disse-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Então eles apresentaram-lhes partes de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Amados, é isso que vai acontecer. Vocês pensam que quando nós voltarmos, depois de toda a transformação aqui, não seremos fantasmas, nós iremos comer. Jesus estava mostrando que mesmo depois da morte, mesmo depois da transformação, você irá comer, você irá beber, você irá ter companheirismo com seus irmãos, de uma maneira mais profunda. Vocês se alimentarão juntos. Aquelas pessoas que têm um problema de saúde, que não pode comer qualquer fruta, naquele dia não existirá mais isso, porque vocês estarão em corpos mudados, corpos transformados. E Jesus mostrou isso para mexer com a fé desses homens, ainda desse lado. Você precisa da palavra de Deus, precisa ter sua fé mudada, ainda desse lado.
Então, depois que Jesus comeu e bebeu, tomou o mel e comeu desse peixe, versículo 44, e disse-lhes, são estas palavras que eu vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Jesus levou todos eles para as escrituras de novo. Levou para a lei, levou para os salmos, esclareceu os acontecimentos. Então, quando você é levado para as escrituras, olha a mudança no versículo 45. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as escrituras. Tiveram o entendimento aberto. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as escrituras. As escrituras agora estavam uma escritura nova para eles. A Bíblia agora era uma nova Bíblia para eles. Lembra que o irmão Brana disse? Que quando houve essa mudança, quando os selos foram abertos, quando a palavra foi manifestada, ele disse, a Bíblia se tornou uma nova Bíblia para mim. Então essa Bíblia hoje, ela tem que se tornar uma nova Bíblia para vocês. Entende? Porque aquele espírito pegou Pedro. Aquele espírito, Satanás, ele queria impedir a igreja que entendesse o próximo passo. Por que eu estou lendo essa passagem para você? Essa passagem é o próximo passo que você precisava. É o entendimento que você precisava para ter seus olhos abertos. Você precisa saber quem é Jesus. Você precisa saber o que é a manifestação da palavra. A palavra, quando se manifesta, ela vai fazer um contato com o seu coração, com o seu entendimento, da mesma forma que Jesus fez com os apóstolos. Versículo 46, e disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Era isso que o inimigo não queria que a igreja captasse. Você tem um Cristo que ressuscitou, você tem um Cristo que comeu após a ressurreição. Você tem um Cristo que estava ali no meio dos apóstolos, fazendo um contato com seus corações, revelando o segredo de seus corações, para trazê-los de volta à palavra. Aí você diz, então era o batismo do Espírito Santo? Ainda não era. Era o selo do Espírito Santo? Ainda não era. Por isso que eu comecei mostrando para vocês sobre a conversa de Jesus com Pedro. Sobre a revelação, onde Jesus disse, minha igreja será edificada sobre esse entendimento. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa foi a primeira etapa. E quando Jesus começou a ensinar o próximo passo, que seria a morte, sepultamento e ressurreição, Satanás entrou em cena usando Pedro, do qual teve a revelação, para poder confundir os apóstolos ali, para que aqueles homens pudessem entender aquilo. Olha, se Pedro teve a revelação, ele sabe do que ele está falando. Entendem? Mas só que nós estamos hoje lendo as escrituras da qual Jesus estava dando continuidade depois da revelação. A revelação não para. A revelação de Deus continua. Graças a Deus por isso. Versículo 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento, a remissão de pecados, e em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois testemunhas. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Agora tem o terceiro passo ainda.
Olha o processo da igreja. A igreja teve entendimento do que era Jesus, a ponto de ter as chaves do reino para Pedro. Sobre essa revelação edificarei a minha igreja. Esse foi o primeiro passo. Segundo passo foi sepultamento, ressurreição do Senhor, que a igreja precisava entender. E agora tem esse terceiro passo aqui que Jesus está dizendo para a igreja. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Mas aonde você tem que estar para receber essa promessa? Jesus diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E levando-os para fora, até Betânia, ele levou-os para fora até Betânia, e levantando suas mãos, os abençoou. E aconteceu que, abençoando-os, então Jesus, quando ele saiu daqui da terra, primeiro ele abençoou esses irmãos, eles já estavam abençoados. Eles já estavam prontos para receber o último passo, o último estágio. E abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. E adorando-o, eles tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Estavam sempre no templo. Agora, o que falta para você? Estar sempre no templo, sempre na casa de Deus, sempre alegrando-se com a palavra, se enchendo com ela, esperando o próximo passo. Jesus disse o que seria o próximo passo. Ele não explicou, mas ele disse o que seria o próximo passo. Ele diz, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Amém? Ali eles seriam revestidos. Se observe que o que nós conversamos agora foi o segundo passo. O primeiro passo foi sobre a igreja, foi sobre o fundamento, a igreja edificada. Esse é o primeiro passo. E as portas do inferno, Pedro, ela não pode prevalecer sobre essa igreja, porque a revelação está nela, o entendimento está nela. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, quando Jesus começou a explicar, o Espírito pegou Pedro, e aquilo deve ter mexido com a mente de alguns deles, porque Pedro já tinha a revelação. Tudo para impedir a igreja de entender o próximo passo, que pela graça de Deus nós conversamos sobre ele hoje. E Deus abençoando, nós vamos conversar sobre o último passo, o terceiro passo, que é ficar na cidade de Jerusalém. Apenas temos que dar o tempo a Deus. Ele sabe o momento de trazer essas escrituras para nós. Amém, meus amados? A palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se Deus usou seu filho para trazer a palavra de volta, Deus tem enviado um profeta nesse tempo final que você está vivendo. Observa que foi anjo que deu o recado àquelas igrejas, àquelas mulheres, que levaram aquelas palavras aos apóstolos. E foi o anjo que trouxe a palavra à igreja hoje, para que pudesse levar essa igreja de volta à fé apostólica, ao entendimento apostólico.
Então Deus não para. Nós estamos vivendo o último estágio. E Satanás, da mesma forma que ele fez com que a igreja não entendesse aquela manifestação, onde Jesus estava dizendo que o Filho do Homem seria entregue, Pedro disse: isso não vai acontecer. Jesus disse: para trás de mim, Satanás. Então o mesmo Espírito que estava em Jesus hoje está aqui dizendo: para trás de mim, Satanás. Você não pode impedir a minha igreja que continue com a palavra. Porque eu tenho um profeta enviado na última era, para que possa converter os corações dos filhos aos pais, que ele possa entender, trazer de volta o entendimento, trazer os segredos dos corações à tona, para que esses homens possam entender o real processo da palavra de Deus. Na mensagem, a visão de Patmos, o irmão Branham disse: porém, sabe você que ele está revelando o segredo dos corações dos homens e mulheres nesta era em que estamos vivendo? Quem, a parte da própria palavra, poderia revelar os segredos do coração. Somente a palavra poderia revelar o segredo do coração. O profeta está dizendo: ele está aqui nesta era, revelando o segredo dos corações. Quando os segredos são revelados, mostrado para você, aquilo te converte. Aquilo te traz de volta à fé original, à palavra original. Preparando você para o último estágio, que é Deus morando em você, seu corpo selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Que Deus continue abençoando a cada um de vocês, que Deus vos guarde, que Deus vos guie em cada momento de suas vidas. Satanás não está brincando. Eu usei o exemplo de Pedro para mostrar para você que ele não parou. O irmão Branham diz que são 2 livros que Satanás detesta. É o livro de Gênesis, que mostra quem ele é, como ele começou, e o livro de Apocalipse, que mostra como ele vai terminar. Só entenderão essas coisas aqueles que estão na palavra original de Deus. Que Deus abençoe vocês, meus amados. Que Deus os guarde. Que Deus dê uma noite abençoada e uma semana abençoada a cada um de vocês. Essa é a minha oração no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Graças te damos, Senhor.